alimentação da expressão de alimentação e nutrição adequada. O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao 10º e último episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos. Neste episódio, faremos algumas considerações sobre tudo o que ouvimos e alguns apontamentos para o futuro. Nele iremos ouvir Valéria Buriti, advogada e secretária-geral da FIAM Brasil. Essa aposta na soberania alimentar. Enfim, acredito que os movimentos sempre estiveram aí na vanguarda, né? Mostrando, resistindo, contestando, mas também apresentando propostas para que a gente possa garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas no Brasil e no mundo. José Geraldo de Souza Júnior, professor titular da Universidade de Brasília e fundador do Direito Achado na Rua. Como a gente está assistindo, por exemplo, no Brasil, né? O ataque à Constituição, o ataque à democracia, exatamente para retirar da dimensão da solidariedade que forma uma comunidade de iguais, uma precedência da acumulação, o valor das coisas, tudo se mercadorizando, você negocia no espaço do lucro, né, o que sobra da dignidade e não atende às necessidades humanas, nem aquelas 4 liberdades fundamentais de que Roosevelt falava em 1941, a última das quais é a liberdade de não passar fome. E Antônio Escrivão Filho, professor doutor da Universidade de Brasília e pesquisador do Direito Achado na Rua. Olhando para toda essa experiência que lá atrás acabou suscitando essa agenda de discussão sobre a relação entre o direito humano à alimentação adequada e o sistema de justiça, parece interessante, parece que vale ressaltar o caráter coletivo dessa construção aqui e também dos seus objetivos. Que tal se delirarmos por um tempinho? Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia para imaginar outro mundo possível? O ar estará mais limpo de todo o veneno que não provenha dos medos humanos e das humanas paixões. E para começarmos essa avaliação e depois caminharmos para uma reflexão sobre o futuro, Antônio Escrivão faz um balanço do que ouvimos ao longo desse podcast. Olhando agora por todo esse processo que acabou resultando do livro, nesse podcast, o que parece interessante é justamente ressaltar o caráter de diversidade dos atores, dos agentes, de entidades, movimentos sociais que se propuseram aqui a se reunir e debater o modo como o sistema de justiça tem lidado ou deve lidar com o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, na perspectiva dos modos de ser e de viver dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, do movimento camponês e de outros sujeitos e atores da nossa sociedade. O que tem, me parece, de mais relevante aqui é justamente a reunião desses atores, trazendo para o sistema de justiça, através do livro e do podcast, a sua compreensão sobre esse direito, a sua crítica ao funcionamento do sistema judicial, aos seus limites, participando. O livro e o podcast se conformaram como um modo dos movimentos sociais, através das suas assessorias jurídicas, um modo de participar da deliberação sobre o que é o direito à alimentação e nutrição adequadas, quem tem direito ao direito à alimentação e nutrição adequadas e como esse direito vai ser acessado e exercido pela sociedade brasileira quando se depara com o sistema judicial. De fato, uma reunião bastante profícua, em sua diversidade de vida, mas muito alinhada sobre o tipo de sociedade que pretende se construir. Mas na via judicial, o que podemos verificar para o futuro e como essas reflexões aqui empreendidas deverão reverberar? Essa tendência de expansão judicial sobre o direito à alimentação, ela parece que vai
continuar e se intensificar, ou seja, a cada dia temáticas envolvendo povos indígenas, quilombolas, camponeses, associados ao seu modo de ser e de fazer, de produzir alimentos e, portanto, de trabalhar a perspectiva do direito à alimentação e nutrição adequada, a cada dia nós temos aí uma tendência das suas questões serem deslocadas para a via judicial, no mais das vezes, através das disputas sobre os territórios, mas também quando se trata da implementação de políticas públicas, do cumprimento dos requisitos de política pública, da conformação também de contratos, de licitação, através de programas de governo. Tudo isso apresenta uma tendência de intensificação. O que é preciso reconhecer do lado do sistema de justiça e também da sociedade é que esse processo de intensificação da presença judicial sobre esses temas precisa necessariamente estar acompanhado por um processo de abertura da cultura judicial dos seus agentes para a voz, a compreensão do movimento social, dos povos indígenas, quilombolas, dos camponeses sobre esses direitos, ou seja, compreendemos que a presença do sistema de justiça vai se intensificar nas suas vidas. O que o sistema de justiça precisa compreender agora é que ele precisa ouvir esses sujeitos para decidir. Ele precisa convidar esses sujeitos para participar da deliberação sobre o que é o direito à alimentação, quando esse direito vai estar inscrito em uma decisão judicial. Será incorporado aos códigos penais o crime da estupidez para aqueles que a cometem por viver só para ter o que ganhar, ao invés de viver simplesmente. Como canta o pássaro sem saber que canta, e como brinca a criança sem saber que brinca. Valéria Buriti, nos conte, por favor, o que você vislumbra para o nosso momento histórico em relação ao Aldana? Um momento de... tem muita coisa que a gente não compreende, tem muita coisa que está por vir. Existe, sim, muito claramente uma proposta de transição da forma de produção de alimentos. Eu acho que a agroecologia é uma proposta nesse sentido, uma forma de produzir alimentos que respeita a natureza, garante alimentação para as pessoas. Não é uma forma de produzir alimentos pautada no lucro, mas é pautada na vida, né? Pautada no conhecimento de agricultores e agricultoras familiares, para a gente garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Retomar a democracia no nosso país, né? A gente hoje vive em um país muito autoritário. Quando eu falo autoritário, independente desse presidente ter sido eleito, quando você corta os canais de participação e de diálogo, né, que isso é a política é um espaço para você discutir de forma pacífica os conflitos, né? Então, se você corta esses mecanismos, isso já demonstra como é autoritário esse governo. Então, retomar um nível maior de democracia e essa aposta na soberania alimentar. Enfim, acredito que os movimentos sempre estiveram aí na vanguarda, né, mostrando, resistindo, contestando, mas também apresentando propostas para que a gente possa garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas no Brasil e no mundo. Perfeito. E o que poderíamos dizer sobre os caminhos, sobre o futuro? A nossa primeira aposta é que a gente consiga compreender que não somos os únicos seres no planeta, né? A pandemia de Covid mostra para a gente o exato momento que a gente está vivendo, né? A gente está realmente caminhando para um colapso ambiental e é muito importante a gente compreender isso. Então, essa reconexão de natureza e sociedade é uma grande aposta que a gente faz como FIAM. E acredito que muitas organizações da sociedade civil estão fazendo essa aposta também, que a gente compreenda a importância que é olhar para o momento que a gente vive, se ver no outro e respeitar as diferentes formas de vida, né? A gente entende que é fundamental, assim, respeitar grupos, assim, que têm um papel, assim, de guardião, de formas de se alimentar, de viver, de existir, que são muito mais saudáveis, né? A gente fala de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultores e agricultoras familiares. A gente aposta muito que esse grupo tem respostas, né? E tem propostas para que a gente possa evitar ou sair aí desse rumo que nos leva para esse colapso ambiental. E a gente também acha muito importante essa questão, quando a gente fala que a alimentação é direito, é reconhecer que a alimentação é um bem fundamental para a nossa vida. E se a gente só tivesse esse olhar para a alimentação como mercadoria, a gente põe em risco também a nossa vida, mas o nosso planeta. Então é muito importante a gente entender que esse direito existe, que ele tem um significado
e que é importante a gente estar organizado para exigir, né, exigir esse direito, resistir, contestar qualquer forma de violação a esse direito. Ninguém viverá para trabalhar, mas todos trabalharemos para viver. Os economistas não chamarão mais de nível de vida o nível de consumo, e nem chamarão a qualidade de vida a quantidade de coisas. Diante desses elementos, é o professor José Geraldo quem nos traz um olhar para o horizonte e as expectativas ali avistadas. Aqui entra um elemento utópico, mas não como um delírio, um descolar-se da realidade, né? Mas como a apropriação do acumulado das nossas lutas históricas, nesse sentido duplo, o emancipatório, como os sujeitos se emancipam, como se tornam aptos a reivindicar sua dupla condição política de lugar social, participar da produção e da distribuição da riqueza, na qual ele se insere como também produtor e consumidor, participar, portanto, do resultado dessa produção de forma digna, né? E não apenas egoísta, como os modos de produção acabam fazendo, o capitalismo, por exemplo, né, que acumula se apropriando possessivamente e excluindo da participação os agentes da produção, e participar politicamente quanto capacidade de definir as diretrizes a partir das quais essa distribuição se realiza, né? Quer dizer, como se insere na dinâmica do exercício do poder político, para definir os modos de existir e de distribuir, né, de garantir a reprodução da própria existência, né? Então, é utópico nesse sentido, porque a gente tem elementos históricos e culturais acumulados para orientar nosso salto para o futuro. Que futuro? Esse futuro que emancipa, em que as necessidades sejam satisfeitas. Esse utópico, ele é constitutivo da nossa ação transformadora do mundo em direção a um futuro que a gente disputa e que a gente quer construir. E, de outro lado, tem as agendas que estão inscritas nesses processos, que são desde a disputa pelo modo de produção, né, e que define a nossa forma de nos relacionarmos entre nós, as pessoas, e entre nós, as pessoas e as coisas, por exemplo, as formas de apropriação, a luta para reduzir o sentido egoísta da apropriação possessiva, a propriedade privada, e ampliar, se não a propriedade comunitária, mas pelo menos a propriedade que tem função social. Isso no campo de terra, território, mas também das estruturas de organização dos sistemas de produção, os meios de produção, né? Todos eles disporem de função social. Você pode ter uma fábrica, mas você tem que garantir o direito ao trabalho, a remuneração adequada, a dignidade das condições de trabalho. Veja que foi, no contexto da pandemia no Brasil, no colapso da resposta de governo, que os movimentos MST, os movimentos quilombolas, os movimentos indígenas responderam por si, o nós por nós, né? Responderam por si, distribuindo alimentos, distribuindo insumos de subsistência, os petroleiros distribuindo combustível mais barato, né? Então, há toda uma agenda já posta para esse futuro, né? E por isso que muita gente diz que no pós-pandêmico não se trata de repor como o futuro passado que tivemos, humanizando o capitalismo, ou reduzindo algumas das agressividades do sistema de produção, mas tem que disputar esse futuro e construí-lo sob outra dimensão de justiça e de solidariedade, né? Quer dizer, precisa disputar esse futuro, construir um futuro em que o humano seja a base da construção das relações sociais e políticas, e não o econômico, que a vida seja dignificada e não a mercadoria seja humanizada, né? Serão reflorestados os desertos do mundo e os desertos da alma. Os desesperados serão esperados e os perdidos serão encontrados, porque eles são os que se desesperam de muito, muito esperar, e eles se perderam de muito, muito procurar. E para fechar, não poderíamos deixar de lembrar todos que colaboraram com a construção dessas reflexões e destes enunciados. Chegando ao fim, o podcast, ou pelo menos esse primeiro volume de um podcast sobre o direito humano à alimentação
e nutrição adequadas e sistema de justiça, parece aqui importante ressaltar e agradecer, do ponto de vista dos organizadores desse projeto, agradecer a todas e todos os autores do livro e também aqui entrevistados no podcast, e também as entidades que vêm se apresentando como parceiras, como protagonistas dessa agenda, dessa discussão ao longo aí do nosso cotidiano e da nossa história. Então nós temos aqui diferentes intelectuais que participaram do Brasil e de outros países do mundo, da Europa e da América Latina, principalmente, desse projeto, e também diferentes entidades, e é a elas e a esses sujeitos que nós sempre nos referimos, e aqui nesse momento vale a pena celebrar, então, o resultado dessa reunião, dessa parceria, os resultados dessa reunião, dessa parceria, já olhando, mirando o horizonte para as próximas oportunidades e perspectivas, agendas que virão. A comida não será mercadoria, nem a comunicação um negócio, porque a comida e a comunicação são direitos humanos. Ninguém morrerá de fome, porque ninguém morrerá de indigestão. As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo, porque não existirão crianças de rua. As crianças ricas não serão como se fossem dinheiro, porque não haverá crianças ricas. A educação não será um privilégio daqueles que podem pagá-la, e a polícia não será a maldição daqueles que podem comprá-la. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, voltarão a juntar-se, bem agarradinhas, costas com costas. Trechos de O Direito ao Delírio, do livro Patas Arriba, de Eduardo Galeano. Este foi o 10º e último episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados Jurídicos. Uma realização da FIAM Brasil, com a parceria do Direito Achado na Rua e produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Vitor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem, João Victor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura. Neste episódio ouvimos Valéria Buriti, José Geraldo de Souza Júnior e Antônio Escrivão Filho. Para você que chegou até aqui, não deixe de conhecer a publicação que originou este podcast, disponível no site da FIAM Brasil e no blog do Direito Achado na Rua. Esperamos que os enunciados e as reflexões aqui apresentadas reverberem na sociedade e no sistema de justiça, e assim, pelo menos por enquanto, ficamos por aqui. Um grande abraço. Um abraço.